Ele planejou essa viagem o ano todo, e após muita bajulação com o chefe, conseguiu as férias no mesmo mês que as dela. Agora era só apagar as luzes do escritório e partir para um mês inteiro de descanso. Eles só não sabiam que naquela viagem iriam de encontro a uma criatura macabra. Ele tinha um amigo que havia conseguido o aluguel de um barco por um preço justo e tinha tomado algumas aulas, e na amizade conseguiu uma permissão para pilotar alguns tipos de embarcações, pelo menos a que pudesse tirá-los do inferno da cidade grande por 30 dias. Estava sendo uma manhã gloriosa, ele e seu amor navegando rumo a qualquer lugar, pois pouco era importante o local, e sim a chegada. Eles chegaram numa ilhota, que não constava no mapa. Melhor assim, pensou, pois com certeza não haveria turistas para encher o saco. Atracaram o barco e foram conhecer as maravilhas do lugar. Era uma ilha bem simplória, sem muito conforto, o que era compensado pela beleza do lugar. E apesar da placa dando boas-vindas aos turistas, o povo não era muito amistoso. Olhavam com certa desconfiança para o casal. As casas eram estranhas, de pedra, construções bem fortes, como se não quisessem que algo entrasse ou saísse de suas casas. A praia era esplêndida e deserta, não mais deserta porque a figura de um pescador e sua rede destoava de todo aquele silêncio. Era um típico nativo que chamou em muito a atenção da bela turista, e a rápida sensação de ciúmes do jovem navegador, que tratou logo de se afastar, tentando assim afastar o momentâneo objeto de desejo de perto da sua noiva. Da sua canoa o pescador percebeu tudo, e se fartou com o doce aroma de desejo daquela jovem, e um cínico sorriso surgiu em seu rosto. Eles se amaram por toda a tarde no convés do barco, e fartos de tanto amor, ele decidiu caminhar um pouco pela praia. Ouviu algumas objeções da sua noiva, que achava melhor continuar ali, curtindo o vento frio daquela noite. Mas ele ainda estava incomodado com a situação de mais cedo, e o pescador ainda lhe causava raiva. Talvez fosse vontade de encontrá-lo e realmente perceber que só se tratava de um nativo ignorante e desdentado. Ou talvez não. Ele só tinha certeza que queria conhecer melhor aquele lugarzinho nunca antes comentado. Então desacoplou a pequena canoa do barco maior, remou por alguns minutos, passou pela praia que a esta hora da noite perdia todo o encanto do dia, fria e deserta. Dava para perceber que seus moradores estavam reclusos dentro de suas casas. Se bem soubesse ele a coisa que vivia por ali, com certeza faria o mesmo. O jovem navegador circulou a ilha e viu uma formação de pedras que parecia um cais. Escadas formadas por pedras levavam numa área da ilha, a qual ele não tinha ido no seu passeio diurno. A lua brilhava alta no céu, cheia e redonda, mas mesmo assim seu campo de visão se limitava a alguns metros dos seus olhos. Mesmo assim entrou pela mata. O seu espírito aventureiro estava a mil. Quando voltasse para o barco, contaria sua pequena aventura para a sua noiva, aumentando algumas coisas, lógico. Foi no meio desse pensamento que ele pensou ter ouvido algo se movendo à sua frente, e logo depois ao seu redor. Ainda avançou alguns passos. Talvez fosse a imaginação pregando peças, mas por instinto resolveu voltar para o bote. E por fim, nessa rápida incursão, a cada passo em direção do bote, a sensação de alívio ia aumentando, já que nenhum ruído misterioso era percebido pelos seus ouvidos, que nesse momento era capaz de captar as formigas andando pelo chão da mata. Chegou no bote, destracou, e foi aí que percebeu que o bote não se movia. Mas após a primeira, segunda e terceira remada, a situação não melhorou. Foi quando percebeu que de dentro daquela mata, algo vinha na sua direção, sem fazer barulho algum, mas que vinha, isso vinha. O desespero fez com que os remos caíssem na água. Recomposto, percebeu que a maré tinha baixado um pouco,
e que o barco estava numa parte um pouco rasa, bem em cima de uma pedra. Algo iria saltar em cima dele, mas com uma força que talvez só tenhamos nos momentos de medo, ele posicionou o remo esquerdo em uma pedra e com o esquerdo deslocou o barco para trás, não tão longe, porém o bastante para achar profundidade e sair remando dali. O odor daquela coisa já era perceptível. Ele deve ter batido o recorde mundial de remo, porque rapidamente se distanciou do cais de pedra em que estava preso. A coisa grunhiu de frustração, mas ao longe percebeu duas luzes vermelhas aparecendo e voltarem para dentro da mata. Ele não teve certeza do que era, pois nuvens de chuva já se faziam presentes e a lua tinha sido encoberta, mas ainda estava lá, e a coisa que estava na mata era quem bem sabia disso. No trajeto de volta foi bem rápido. Ele subiu no barco, olhou para o lado leste da ilha e ficou incomodado com sua idiotice. Só agora percebia como era escuro e por ser perigoso andar por lá à noite. Imaginou, o cão que o estava perseguindo deveria ser enorme. Ele então entrou no deck, que era tipo um quarto, e a sua noiva ainda dormia. O jovem tomou um banho para dissipar os pensamentos, e aquele cão teria problemas. Afinal, ele tinha 2 remos para se defender. Na verdade, estava até empolgado. Teria a aventura tão desejada para contar à sua amada. A chuva esperada não chegou. As nuvens desapareceram. E se talvez ele tivesse ficado por mais alguns momentos, no convés divagando sobre sua perigosa aventura, teria visto os 2 brilhos vermelho-fogo surgirem novamente. A criatura farejava o ar não sabendo o que fazer. O cheiro saboreando o enlouquecia. A lua o inspirava. A fome o motivava. E a decisão foi tomada. O corpo avantajado da besta bateu na água. Um uivo tímido foi escutado quando em contato com a água. Pensou em desistir, mas a lua, a fome, continuou. Braçadas vigorosas o levaram em minutos ao barco. O homem havia resolvido tomar algumas cervejas antes de dormir. Deixaria as histórias para o outro dia quando ela acordasse. E em poucos minutos, o resultado de 2 cervejas tomadas se fez presente. Então ele foi atender o chamado da natureza. Já estava quase aliviado, quando algo chamou a sua atenção. 2 bolotas vermelhas estavam dentro d'água. Achou até que fossem peixes. Só que para seu desespero, um braço gigantesco, musculoso e peludo o agarraram pelo seu membro, quase puxando-o para dentro do mar. Não se fez presente a dor, nem o grito característico deste momento. Apenas se fez presente o espanto e a surpresa, quando no segmento daquele braço surgiu um ser demoníaco, 2 metros de pelos e músculos, corpanzil arqueado, orelhas de raposa finas e levantadas. As suas unhas eram enormes e negras, e faziam barulho enquanto o bicho se aproximava do homem, que agora já começava a sentir os primeiros sinais de dor e pavor, ao ver seu membro naquelas mãos hediondas. Os primeiros sons de pavor se organizaram na sua garganta. Porém, uma patada vigorosa e certeira arrancou-lhe a cabeça, que mesmo retirada do corpo, tentava emitir qualquer aviso que alertasse a inocente da sua noiva que dormia no deck. Se o sono não tivesse tão bom e pesado, ela perceberia o movimento que o barco fez para a esquerda, quando aquela besta subiu no barco, fazendo com que ela rolasse pela cama. Seu instinto feminino, depois de algum tempo, a alertou da ausência do homem, e ainda um pouco sonolenta, sentiu um cheiro estranho, cheiro de cachorro molhado, mas como, no meio do mar, e o mais estranho eram aquelas 2 coisas escuras e peludas, que estavam próximo dos pés da cama. Deitada, ela não conseguia distinguir o que era, e foi levantando aos poucos, e percebeu que pareciam orelhas. O pavor veio como nocaute, pois a criatura, ao se erguer,
Exibia dentes em forma de adagas. Uma baba gosmenta saía de sua boca. E se ela reparasse bem, poderia ver que na verdade aquela coisa sorria. Não poderia estar acontecendo aquilo. Aquela coisa com certeza já tinha passado pelo seu noivo, que estava do lado de fora do barco. E em minutos tudo passou pela sua cabeça. Sua infância, adolescência e vida junto do seu futuro noivo. Ou melhor, futuro ex-noivo. Tudo acabou. Foi seu único pensamento, antes daquele ser abrutalhado pulasse em cima dela, profanando seu corpo, com garras e dentes. A besta no convés daquela embarcação fez mais uma reverência para a lua, sua fonte inspiradora, aquela que o movia, aquela em que algumas noites trazia tanto sofrimento e prazer, e que há 10 anos atrás vinha sendo a sua sina. Um barco de turista atraca, confraternização de fim de ano, vários turistas, homens e mulheres, ilha perfeita. Apesar dos moradores calados e as casas de pedra, um casal se afasta com maldade no pensamento, buscam um lugar mais sossegado e acham o lugar perfeito. Apesar do pescador que ao longe joga sua rede, ele percebe a intenção do casal e recolhe sua rede. Nativo bonito, único da espécie. Olhares se cruzam, sentimentos são jogados no ar, ciúmes, despeito e desejo. O cheiro doce fica no ar. 5 horas depois é hora de ir embora. O barco não funciona. Alguns fios parecem ter sido cortados. Não tem problema. A festa vai até o raiar do dia. A noite chega e a lua surge. Um uivo é ouvido quando algo cai no mar gelado. As casas de pedras estão fechadas e dentro estão seus moradores. E eles sabem que por mais uma noite estão seguros. Afinal, a besta vai ter um grande banquete.